Olá pessoal, bem-vindo a mais um Pod For You Cast. Vanclay Barbosa aí. Gedielson, Jay Santos na área. Jay Santos, hoje a gente está entrevistando um cara aqui. Nós vamos falar sobre energia solar. Conhece, Jay, sobre energia solar? Conheço tudo, é o futuro. Conheço. A única coisa que ele conhece de energia solar é ligar na tomada o Tesla que ele tem. Eu vou aprender hoje. Não vou falar o nome do seu carro não, que eles não estão pagando nós. Hoje a gente vai entrevistar aqui um cara muito bacana, Gustavo e Léo. Os caras são donos de uma empresa aí que fatura milhões no Brasil, estão vindo para cá e vai abrir muita oportunidade para quem quiser entender e investir nessa área. E eles vão se apresentar, Gustavo e Léo Lemes. Pessoal, obrigado, né, pela oportunidade de estar com vocês. É um privilégio estar aqui. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o mercado solar, sobre a nossa vinda do Brasil. Sou Gustavo, esposo da Paula, pai do Pedro e da Isabela. E estamos aqui para compartilhar um pouco desse mercado tão grande, né? E enquanto a gente já apanhamos e também temos tido bastante sucesso nesse mercado. Pessoal, eu sou o Léo Lemes, casado há 20 anos, pai de 3 filhas, e é um prazer estar aqui com vocês. O Vanclay tornou um amigo nosso ali no Brasil. Estou conhecendo agora o Gedielson. E para mim é um prazer estar aqui em Atlanta. A gente vai falar um pouquinho de um mercado que cresceu muito no Brasil, trazendo isso como investimento para o brasileiro que está aqui. Então, para nós é uma satisfação e uma alegria estar com vocês. Muito obrigado por ter vindo. É uma honra ter vocês aqui. Eu sei que essa empresa vai crescer bastante e lá na frente eu vou falar para todo mundo que esses caras tiveram no meu podcast fazer aquela média. Fala pra gente hoje, por que esse ramo é um ramo interessante? Por que energia solar é interessante? Então, posso falar um pouco? Vou começar, né, Gustavo? Nossa, eu vou falar um pouco quando eu comecei. Comecei em 2017. Quando no Brasil, 2017, vendendo energia solar, eu falei, cara, esse negócio é futuro demais, né? Era um negócio bem futurista. Eu tinha medo ainda. Eu tinha medo, não tinha referência. Eu fui referência ali em Firminópolis, ali, São Luís, Turvânia. Foi o primeiro ali em 2017. E o Brasil hoje ele tem um déficit de energia de 20%. Então, isso causa vários transtornos para o brasileiro. O brasileiro ainda tem uma cultura de pagar, de não ter nenhum ar-condicionado ainda, mas se paga a energia mais cara do mundo. Nós estamos falando aqui que é um dado interessante, que 30% do orçamento do brasileiro é energia. Então isso é uma loucura, é muita grana. O resto é um botijão de gás. O resto é água ali, o aluguel. Então assim, ele sofre muito então a energia solar veio como, na minha opinião, veio como um dos maiores investimentos que um brasileiro pode ter é a energia solar, porque ela traz ali 95% de redução da sua conta. Você vai fazer um investimento, você pagava R$1.000 de energia, R$500 de energia, você vai pagar ali R$50 de energia. Então, trouxe um alívio ali nas contas do brasileiro. E nós observamos esse mercado, crescemos muito ali, estamos atendendo em 8 estados do Brasil e começamos a trabalhar como vender energia solar, o kit solar, como investimento. E as coisas têm caminhado e nós crescemos, nós estamos com alguns braços de negócio no Brasil, mas para trazer redução, com a pegada ambiental, uma pegada trazer redução para o brasileiro, melhorar a condição de vida dele. Eu lembro que um pai me comprou energia solar e falou assim, meu sonho é que eu possa ter um ar-condicionado para minha filha que está na faculdade estudar o dia todo debaixo de um ar-condicionado, porque não tinha condição de pagar a energia se tivesse o ar-condicionado. Então, além de redução, também trouxe sonhos ali para muita gente. Legal. É interessante assim que a gente fala um pouquinho desse cenário energético mundial e a gente vê assim 3 pilares assim que já assim, que demonstram um aumento significativo no consumo energético. De fato, você pega uma casa hoje e comparar uma casa de 30, 40 anos atrás, você vai ver que a quantidade de consumo energético, equipamentos, né, que ao invés de... basicamente triplicou. Você pega fogão, você pega em todas as áreas, você vai ver que a necessidade é muito grande, né? Mas tem 3 fatores assim que para mim pulam e saltam os olhos a necessidade. Um é a questão do carro elétrico, que já é uma realidade no mundo todo, já chega aí na casa do, né, um percentual de 20%, né, da frota mundial aí já é de carros elétricos. Onde o Brasil já é 8%. O Brasil já está 8%, você vê assim, né, isso mais forte na Europa, na China já um percentual de quase 30% já de carros elétricos, que isso vai demandar
cada vez que passa, mais a questão de uso de energia, né? Então você vê os combustíveis fósseis, petróleo, carvão, sendo cada vez mais escassos, e a gente tem o sol e o vento, né, a favor para ter. E outros dois fatores interessantes é a questão da criptomoeda, a questão dos mineradores de cripto, e também a questão da inteligência artificial, né? Eu vi um estudo aí que quando você dá um Google, né, e quando você vai no ChatGPT e pega e busca aquela mesma informação, é de 6 a 10 vezes a mais de energia necessária para os processadores para você conseguir utilizar. Então, ou seja, a cada vez que passa, né, tanto na questão da cripto como na inteligência artificial, vai ter uma demanda maior de energia. Então, existem estudos que potencializam isso e mostram quanto que o mundo vai precisar de mais energia, né? E a energia solar vem para isso, né? De fato, a tecnologia tem expandido muito da questão da energia, ou seja, eu consigo gerar cada vez mais potência em menos área, e isso vem trazendo o potencial energético do sol, que tem em todo lugar, né? Que está disponível a todo mundo. O Brasil, mais do que diga, né? Assim, tem um país muito sol lá, tem né? muito sol. Goiânia, então, tem um para cada Goiânia. Então, essa é o fato, é o lugar, é o momento, né? E não é algo do futuro, né? A gente está falando de algo já real, palpável, né? Você imagina uma loucura dessa com inteligência artificial usando 8% a mais, uma crise uma vinda de BID para o Brasil ali. Nós estamos falando de hoje Goiânia deve ter uns 3 mil carros elétricos, Gustavo. Por aí. Só Goiânia, estamos falando que tem 3, 4 concessionários de carro elétrico subindo de uma maneira estrondosa. Então, e falando de um país que tem um déficit energético de 20%. Pois é. Você pega um país que não produz energia e leva carro elétrico para lá, né? Que loucura. Isso porque não chegou nem o Tesla, robô. aí. Não, o Tesla é coisa ficha. O robô do Elon Musk, que tá para sair. O robô do Elon O Musk. humanoide? Imagine, o brasileiro com um robozinho lá. Acabou as faxineiras. Não tem. Não, gente, o Brasil, a produção de ar-condicionado hoje, porque está mudando a cultura, não atende o Brasil. Você falou aquele dia... Estamos falando aqui, meu irmão, que o pessoal está despertando para ter ar-condicionado no Brasil agora. Então vamos lá, olha o cenário. Nós temos 20% de déficit de energia, ou seja, o país não tem energia suficiente para atender o que tem lá hoje. Que é geladeira, fogão, televisão. Isso. Aí vem a questão da inteligência artificial, o robozinho do Tesla, veio essas inovações todas e uma evolução gigante na indústria e agora com ar-condicionado, cara, não suporta, não tem energia para todo mundo. Então a energia solar no Brasil, que aí pegou muito, já acho que é 22% da malha energética do país já é de renovável. Num país que tem muito sol, você produz muita energia com custo mais baixo, é uma solução, uma sacada. De fato, é o país para gerar energia é o Brasil. E o que você acha que pode acontecer, que aconteceria, caso não existisse a opção de energia solar? Com esse tudo que está acontecendo. Cara, de fato, um colapso, como já teve no passado aí, apagão, como já teve no passado racionamento de energia, né? De fato, como a matriz energética do Brasil depende, né, em sua grande maioria, antes do solar, era quase 90% aí de hidrelétricas, né? E um aumento, né? Tanto que o tempo de resposta à construção hidrelétrica é muito tempo. A gente pega aí a Belo Monte, quantos anos, né, para se startar, e vários impasses ambientais, e para a obra, alagamento de muitas áreas, enfim. Então tem um prejuízo não só ambiental, mas social também muito grande. E depende de chuva, né? Então, se não chove, você não tem, não enche os reservatórios, você tem um problema sério que está ligado a isso, né? Racionamento. Até hoje, exatamente. Em parte de tecnologia, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito forte a questão da energia. Não, aquela. Gente, nuclear, né? Então, assim, temos lá a Angra 1, Angra 2 que acabou não pegando também. Então, assim, de fato, se não tivesse solar, com certeza teríamos aí apagão e racionamento, como já teve no passado. Né? E talvez é por isso que há uma grande liberdade e incentivo de todos os governos a abrir, de fato, para a energia solar. E por isso que acho que pegou tanto. E tem crescido de maneira, cada ano que passa, de maneira gigantesca ali a questão do solar no Brasil. Quando eu falo em energia solar, sempre vem à cabeça o pessoal colocando aquelas placas no telhado. Como é que vocês tiveram a ideia, como é que veio essa parte de, não, vamos fazer uma
mini mineradora, como é que vocês chamam? Usina. Usina, Como é que foi essa ideia? Então, Concentrar um poder maior de... A primeira vez que eu vi isso foi com o Nes lá. A gente foi jogar um poker. Aí a gente pegou e tava assim, todo ignorantão. Falei assim, acabou, a galera já tava indo embora. Ficou só os caras que estavam jogando. O cara falou assim, o que você tá investindo agora? Ele falou assim, agora eu tô investindo em usinas. Falei, cara, usina parece que é aquela coisa grande. O cara tá comprando uma usina, cara. Já pensei naquele negócio gigantesco assim, cara, que eu falei, cara... uma hidrelétrica. Tipo, eu pensei numa hidrelétrica. Usina pra mim é a mesma coisa. Como é que o cara vai comprar um negócio desse? Quem que vende isso, cara? Aí aquela vez que eu fui lá conhecer, que eu entendi. Poxa, aí a cabeça foi abrindo. Abre a cabeça pra nós aí. Então, pra quem tá achando também que é uma hidrelétrica. A energia, você compra a sua própria usina, mini, micro e mini geração, vamos dizer assim. Você coloca lá 20 placas na sua casa, homologa e aquelas placas geram crédito e vai para a concessionária te paga, você joga, para quem é brasileiro vai lembrar aí da Oi, né, do telefone, você tinha lá, você comprava um pacote com 200 minutos. E dividia para família. E tal. Então é quase a mesma pegada, você gera energia, joga na rede e a concessionária te devolve ele em quilowatts. E então você tem ela na sua casa e você consegue hoje gerar de forma remota. Você coloca a energia lá na sua chácara, por exemplo, e recebe o crédito dentro da concessionária. Lá na chácara você pega a energia, gera lá 2.000 quilowatts e aquele crédito é jogado para a concessionária. Tem um relógio chamado bidirecional que ele soma o que você gerou e o que você injetou e ele faz a compensação e vem na sua conta. Sobrou, aquela sobra você pode jogar ela em qualquer outra unidade consumidora dentro da concessionária como crédito. E foi uma facilidade para todo mundo ali, que aí você poderia, vou colocar na minha chácara para mim, para minha mãe, algo assim, ou colocar na minha casa que sobra mais para um vizinho. Então você pega pessoas comprando energia juntos para ficar mais barato num lugar só. E surgiu os grandes negócios, que vamos falar aí das grandes usinas de cooperativa, que são de 1 a 3 até 5 megas, que você pega aquelas grandes usinas no Brasil. Hoje tem muitas em Minas Gerais mesmo, é o grande celeiro delas, né, Gustavo? Então você pega aquelas usinas, grandes investidores fazem aqueles parques de solar, e aquele crédito que essa usina gera é alugado para cooperativa, consórcio, trazendo redução aí para quem usufrui da energia limpa. E em 2019 nós começamos vamos fazer uma grande dessa, eu estava entendendo um pouquinho, querendo entrar nessa questão do investe, nós entendemos que não, vamos trazer algo mais menor, onde o investidor é dono único, porque quando você parte para uma cooperativa, para um consórcio, tem conselho, enfim. E nós decidimos fazer umas usinas menores, que é a que o Van Clem é o nosso cliente, e nós montamos uma usina ali de 10 mil, vamos falar 10 mil reais, né, que traz de redução, e eu alugo essa usina por 7 mil reais para um condomínio. Então, eu dou uma redução para o condomínio ali de 20% a 30%, sem ele fazer nenhum centavo de investimento, o investidor faz o investimento da usina e a gente faz o aluguel, e ele é compensado com crédito. Assim, de forma muito, muito resumida e simplificada, é assim que acontece. E uma pergunta que o pessoal tem, e isso é tudo legalizado, né? Tudo legalizado. Como que é isso aí? A gente tem uma normativa no Brasil, a Lei 14.300, é uma normativa que saiu agora em 2023, que regulamenta o setor, que traz uma segurança jurídica. Lá atrás foi comentado como a lei da taxação. Mas, de fato, ela vem regulamentar. Porque até então, a gente tinha resoluções da ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regulamentava, mas não tinha uma lei federal. E por algumas vezes, né, as concessionárias se uniram e tentaram taxar de maneiras absurdas. Então foi criada essa lei, e essa lei traz uma segurança jurídica, né? Em todo o processo que a gente chama de homologação dessa usina, que nada mais é de ela estar validada para a concessionária, tem todo um processo junto ao CREA, que é o Conselho de Engenharia, e junto também às concessionárias. Então existe um processo de aprovação, você sobe o projeto, existem normas técnicas para se aprovar esse projeto, e depois é feita uma vistoria,
que valida se aquilo que está no projeto foi montado De conforme, maneira correta, né? e isso é regulamentado. Então, existe uma regulamentação. Muito E pesado. sobre os materiais também, né? Todos os inversores, como as placas, né? Os módulos fotovoltaicos, têm certificados do Inmetro que regulamenta tudo isso, que aprova, né? Que traz selo. Então, é um mercado totalmente assim estruturado e regulamentado, que traz essa segurança para todas as pontas, né? Com toda a base legal para você alugar a sua usina, então você pode estar alugando. Outra coisa que é muito interessante, Gustavo, né? A gente fala disso todo dia, a gente acha tão normal. Você tem uma usina lá, ela ficou parada. Você gerou ou aquele crédito, você não usou todo ele, você gera 1.000 kW e aquele mês você usou só 800. Certo. Ou seja, enfim, teve uma sobra. Aquela sobra vem na sua fatura ali, a fatura muito, muito clara até, que aquela sobra você pode estar usando ela até 60 meses. Ou seja, você pode usar a sobra dessa energia durante 5 anos ainda. Então é algo muito bem Nossa, estruturado. E a Lei 14.300, ela virou aquele alvoroço, taxação, vão taxar o sol, que é uma grande mentira da mídia. Na realidade, não taxou o sol. Ela deu uma parte da geração para a concessionária que fazia toda a transmissão ali dessa energia e regulamentou, trouxe uma segurança jurídica para o setor, legalizou essas questões dos créditos, das cooperativas. Então foi bom Excelente, ter feito foi isso aí. excelente. Isso acontece em outros estados? São em todo o Brasil? Ou cada estado ele tem uma legislação diferente? Posso responder, Gustavo, essa? Pode. Então, vamos lá. Essa é uma lei federal, né, a 14.300. Em todo o Brasil há uma lei para isso. Aí os estados eles opinam no ICMS, porque lá na sua fatura tem a cobrança da energia e tem o ICMS. Alguns estados cobram o ICMS da energia sua gerada, então você... Olha lá, aí é uma sacanagem, desculpa, mas vamos lá. Aí agora vamos bater nos governadores, né? Aí você vai lá e você compra a energia, o brasileiro faz um investimento tentando trazer uma redução, vai lá e compra a sua... É bom pro estado, é compra bom pro país, é bom pra todo mundo, energia limpa, né? aquela loqueta. Você vai lá, cara, você vai lá e compra o os seu caras falam, kit. "Nós vamos taxar isso aí." Não, o governador vai lá e taxa a energia que você tá gerando. Aí ICMS em cima. Outros, na sua grande maioria, isentou. Vamos falar do meu Goiás. Meu Goiás, lá em 2016, o governador da época colocou um projeto chamado Projeto Solar. Goiás Solar. Foi um dos primeiros estados que isentaram o ICMS do solar, foi o Olha Goiás. aí. Agora, no ano passado, início desse ano, apagar das luzes aí, o governo federal e estadual, porém estadual, porque é ICMS, dá uma canetada e colocando o ICMS para quem gerasse. O governador muito sensato, o Caiado, muito sensato, acho que aí ele foi entender de fato, acho que a equipe econômica dele não entendeu, ele estava por recuperação judicial com o governo federal e acho que naquele momento tinha que passar por aquilo. Ele muito sensato, 20 dias depois ele recuou, ele assinou uma medida provisória, não sei se o nome é esse, e recuando com o ICMS, está passando agora no projeto na Câmara, e devolveu agora de forma integral todo o ICMS para quem pagou. Então, isso é um incentivo, de fato, para o Estado, para o Brasil. Todos os estados brasileiros não cobram ICMS? Não, alguns cobram. Paraná, lá da sua Londrina, cobram ICMS de 19% da geração do que você injeta. Então, a energia é fatiada no custo dela, da concessionária, mais ICMS. A maioria dos estados dá a redução da geração do custo do quilowatts mais o ICMS. Então, o consumidor ali ele não paga a energia e nem o ICMS, que para mim é um baita do incentivo, né? Um amigo meu falou assim, que eu falei para ele. Ele falou, rapaz, lá em Minas Gerais deu um boró isso aí. Não sei se você já sabe disso, né? Ele falou, ó, lá agora o estado liberou poder usar energia solar, as placas, só depois das 6 da tarde. Versão de fluxo lá. Eu falei assim, então, você só pode gerar energia lá solar de noite. Isso é verdade mesmo? É verdade. É verdade mesmo. É verdade. Como um negócio desse, velho? O cara Não é nessa íntegra aí, mas é mais ou menos de assim. forma cômica é mais ou menos Essa eu vou deixar o engenheiro, né, o Gustavo, porque o Gustavo é o engenheiro, então essa é tão técnica que eu vou deixar o Gustavo Não vou falar entrar no sobre rolo, ele. como é que ajusta Mas se me perguntar como comercial, é isso aí. O Leigão falou assim, entendeu? Como é que é isso aí? Não, na verdade, não é que vai gerar à noite. É porque, na verdade, os projetos, a CEMIG, né, a concessionária, começou a reprovar muitos projetos. E o que eles alegam é a chamada inversão de fluxo. O que é inversão de fluxo? Na verdade, o que ele está falando é que aquela região
onde está tentando se instalar a energia solar, Não é ela Minas está sobrecarregada. Então, vamos pegar aqui que esse quarteirão, tem um transformador e tem várias casas que tem. Então, ela sempre gera, o ciclo da geração é o mesmo. Então, ela está lá 6 horas da manhã, ela gera pouco, meio-dia, 1h, dá o pico e cai. E aí, quando tem muitas usinas na mesma localidade, eles estão reprovando porque falam, ó, não tem como instalar, porque nesse momento da geração se gera muito. E aí, se pode, mas quando se gera fora desse período, que aí é à noite. Né? Então, na verdade... que ela falou? É genial isso aí, cara. Na verdade, elas estão reprovando os projetos. Aí o Estado, na minha opinião, tinha que penalizar a concessionária, porque não é do Estado, a concessionária tem o direito de ver. Penaliza a concessionária para fazer as obras devidas, porque se ela fazer as obras devidas, todo mundo pode ter sua energia. Mas eu não podia pôr outro transformador, então? Exatamente. Isso, a lógica é essa. A lógica é essa. Mas a concessionária não quer fazer. A lógica seria reforçar os transformadores para suportar tal carga. E quem que tinha o poder de fazer isso aí? O governador? Isso deveria ser a concessionária. E caso, né? E aí, como teve muitos problemas, aí entraria tanto os mecanismos que a ANEEL e a ONS que regulamentam o mercado no Brasil, como também o próprio governo poderia pressionar isso, porque de fato é responsabilidade da concessionária ter, né, vamos falar assim, tanta parte, suprir na parte da distribuição e transmissão isso. Então, de fato, virou essa chacota, mas a explicação técnica é essa, entendeu? Nesse caso da concessionária, agora vocês como... Não sei por que vem mineradora na minha cabeça. Usina. Como é que foi o começo desse choque? Que talvez... Como é que foi? E agora vocês estão se conversando? Como é que tá esse... Conta o Belisário pra ele no começo. Cara do céu, vou contar um negócio aqui. Quando eu comecei a vender energia, para homologar um sistema, era uma fadiga. Porque o que acontece? Lá em 2017, tinha uma norma, mas não era norma. Sabe aquele negócio do Brasil? Não é claro, a lei não é clara. Todo mundo sabe, mas não dá escrito em lugar nenhum. Aí, exatamente. A lei não é clara, aí vai, reprova, tá? Vendi para um super... Aí, minha sorte, eu vendi 120 projetos naquele ano. Só que o relógio, lá no Brasil, antigamente... 2016, quando eu comecei a vender, ele era analógico. O que era o relógio analógico? Na catraquezinha. Não, ali, ele girava, tinha um disquinho sim, que ele girava, né? Então 90% dos relógios na época era aquele. Só que eu instalava a energia na casa do cara... Dava um tilt aquele... Não, ele voltava pra trás. Então, se ele rodava pra trás, na hora do cara fazer a leitura... Deu negativo. A conta zero. O cara vinha assim, ó, a gente tá te devendo R$200. Tá o cheque de volta. O que você jogou a mais, não contabilizar. Mas o que aconteceu? Os clientes já não estavam pagando energia. Cara, nós colocamos lá... Na época foi a maior usina de telhado do Goiás. Um negócio gigante. Ficou um ano sem pagar energia. No maior supermercado da região, que é loucura. Um ano pra homologar. Foi ligar e aquilo vai pra lá. Só que o cara já não tava pagando. O cara pagava, acho que R$27 mil de conta, só que não tava pagando mais nada. Vinha zero. Porque rodava pra trás o relógio. Então eu tava preocupado se eu homologava. Eu queria vender. Vendia 120 projetos, zero. Aí depois as coisas foi evoluindo, né? Os engenheiros. Mas acho que nem era nem muito a norma. Acho que os engenheiros também não sabiam o que fazer. Na verdade é porque era uma briga. Houve a norma federal, só que as concessionárias não estavam preparadas para isso. Não tinham conhecimento técnico, o sistema não estava pronto. Então, ou seja, aquela questão, né? Solta, mas não há preparo, contratação de pessoas para fazer a avaliação do projeto. Então, uma cascata que dava esses problemas, né? Tanto chegava o projeto para avaliar, não sabia tecnicamente avaliar. Tudo muito novo, exigia, não tinha formulário específico para dar entrada. Então, assim, essa demora foi esse novo, né? Eu fiquei com um cliente 2 anos sem homologar. E ele sem poder usar energia ou usando? Ligado. 0-0 a conta. O cara que tá até hoje esperando. Mas tinha alguns padrões que somava. Tinha alguns padrões que somavam. Começou a vir os digitais. Aí eu ia vender. Em primeiro lugar, se eu entrar para... Qual que é o seu padrão negócio? Dele é analógico e digital. Vamos esperar mais um pouquinho. É analógico. Manda lenha. Agora o digital, porque o digital somava. O digital, que agora é o que agora, ele jogava, então você tinha 1000 kW. Ele somava o que estava colocando, injetando. Aí o cara pagava 1000, ele ia pagar 3.000. Aí eu pensei, esse aqui vai esperar um pouquinho. Não arrumaram. Esperar arrumar o negócio e tal. Normalmente, a tecnologia, ela vai desenvolvendo e vai ficando mais barato para fazer.
Isso. Uma televisão custava $5.000, hoje ela custa 400. Sim. No caso da energia, eu imagino que custava mais caro antes do que custa hoje. Boa. Com Ixi. certeza. Há 2 anos atrás. Só que a falta de energia hoje é maior do que era Isso. alguns anos atrás. O preço para construção de material tem ficado mais barato ou tem ficado mais caro? É interessante falar A isso porque tendência, assim, no caso. né, Boa, pergunta nós estamos num momento muito bom, né? Quando eu falo assim, de se investir em energia solar no Brasil, por causa desses 2 fatores que você falou. De um lado, eu tenho a queda drástica do silício, que é o principal material das placas. Então, a gente tem aí tanto uma tecnologia que desenvolveu muito e consegue colocar mais potência em menos área, como também o silício, ele está num ponto nos mais baixos da história desde que a gente começou a trabalhar. Então, só para a gente ter um contexto bem claro, né, assim, para a gente contextualizar. Quando a gente começou a trabalhar, a gente trabalhava com placas de 2x1, 270 watts. Então, ela tinha 2x1, 2 metros quadrados, 270. Hoje, nós trabalhamos com placa de 650, 660. 700 já tem 700 watts. 2x1 por 1.1, ou seja, então eu tenho uma geração maior e um valor muito menor. Por exemplo, essa placa hoje, ela custa pra gente na casa aí de R$500. Há 2 anos, uma placa de 450 watts custava na casa de R$1.000. Então, eu tenho assim um momento muito bom para se investir, produzindo porque tá mais e custando menos. Exatamente, E com custo produzindo de energia mais alto. E por outro o lado, preço subiu. exatamente. E por outro lado, o insumo, né, vamos falar assim, a matéria-prima disso é geração de energia. A energia também em valores muito altos. Se você pegar a inflação energética no país, né, dentro dos últimos 10 anos e comparar com a inflação comum, o IGPM, o IPCA da vida, você vai ver que a energia sempre é de 30%, 50% mais cara, o crescimento, o aumento na conta de energia do que a inflação comum. Então, há uma valorização também, ou seja, aquele ativo, ele valoriza mais. É tanto que, normalmente, quem coloca o sistema solar para consumo, a gente estima normalmente de 3 a 4 anos o retorno, o payback desse cara. E normalmente dá menos, porque quanto mais sobe a energia, né? mais rápido tem o ganho dele, né? Então, normalmente, 2 anos e meio, esse cara já consegue pagar o investimento. Payback hoje está em 2,5, né? Tá por aí, 2 2 anos e meio? Exatamente. Eu falei para um amigo hoje que tava 4, ele achou demais. 4 é quando é para investimento. Quando é para consumo. Para consumo. 2 porque anos tem e uma meio. batida. Com investimento, você dá lá 30% de desconto para quem está pegando. O investimento aí 4 cai para anos. 4 a 5 anos. Vai para 4 a 5 anos. Agora, você agora vai responder essa aí. Olha aí. Agora vai pra você. Manda aí. Eu não tenho vergonha de falar, eu não sei. Você comprou... Você tá na empresa deles, no caso de compra, não sei o que lá que é que vocês fizeram. Você daqui vai ganhar dinheiro lá no Brasil e sem fazer nada? O que é? A diferença aí do investimento a experiência que eu tô tendo é que para quem mora fora do país tem tempo zero gastando lá. Sim. Então eu não tenho que ir lá, eu não tenho que cuidar. Você não tem que ir lá capinar não, né? Não tem. Não tem nem tempo. O único lote que eu tenho que capinar me passa uma raiva danada que eu tenho que fazer isso. Então, assim, você põe o dinheiro na empresa, a empresa faz todo o trâmite de energia, Sim. de vendas, porque tem as empresas que recebem essa energia, que já estão na fila, né? O Leonardo tá falando que tem já empresas ali, condomínios, que é praticamente o nosso maior cliente, Sim. esperando gente construir usina para comprar a energia de você. É como se a gente que mexe com piso, tá uma fila de gente querendo comprar piso e não tem piso para vender para todo mundo. E você não é o cara que vai instalar também. E eu não sou nem o cara que vai instalar, eu vou só falar, eu vou vender. Exatamente. Mas de maneira simplista, né? E para quem está nos ouvindo, a gente acha um condomínio vertical em Goiânia. O condomínio, um condomínio geralmente tem 50 apartamentos, então estamos falando de 100 pessoas. Um síndico, geralmente ele tem outro prédio do lado, e dificilmente ele não tem telhado, ele não consegue montar uma usina para ele. Por várias outras situações, e nós achamos esse condomínio e montamos uma usina para esse condomínio. Então, outra lá, localidade. esse condomínio lá gasta R$10 mil. Vou falar o caso do Van Clay. Então, um condomínio em Goiânia chamado Flow, que gasta 10 mil kW, eu faço um contrato com esse condomínio, vem o Van Clay investidor, nós fazemos uma usina para o Van Clay no terreno do Van Clay, são 2 terrenos,
urbano, e aquela usina nós alugamos ela para esse condomínio com 70%, com 30% de deságio. Ou seja, porque o negócio é bom, porque é bom em todas as pontas. Você pega o condomínio, não faz nenhum centavo de investimento, recebe ali 20% de redução, de 20% a 30%, dependendo da negociação, e o Van Clay compra um terreno ali de 600 metros quadrados, que é 600 metros quadrados. 2 lotes aí, né? 2 lotes com a usina, e a gente faz o aluguel dessa usina com o condomínio, e tá dando aí... vai dar uma taxa de hoje de 24% a 26% ao ano de rentabilidade, e ele vai me pagar em dólar. Então você vai pegar aí 24% a 26% de rentabilidade em cima de um mercado em dólar, é lindo, né? E ele tá lá com patrimônio. E uma curiosidade que está acontecendo muito e a gente não esperava é a liquidez dessa usina, cara. Assim, a gente está há 5 anos fazendo usina de investimento. E todos os meus clientes que quiseram vender depois ganharam grana, comprou lá por $60 mil, depois vendeu por $75 mil rápido, tipo 3, 4 meses depois. A liquidez, você se vende mais uma energia solar no Brasil hoje dentro desse modelo do que uma casa, porque ela tem uma rentabilidade. Então, existem muitos investidores no Brasil e querendo comprar. Então, assim, a liquidez é muito interessante, que nós não esperávamos que ia ter liquidez assim. E acho que ficou bem interessante o projeto. Porque é praticamente como comprar uma empresa. Você vai comprar uma empresa que vai gerar aquele tanto de dinheiro para você por mês. Você só não tem que trabalhar na empresa, né? Uma das coisas que nos atraiu a entrar no mercado americano, vamos falar assim, né, com brasileiros, foi muito ligado assim a falta de clareza do brasileiro que está aqui quando se fala em quesito investimento. São pessoas que estão trabalhando muito, que o foco dele, ele trabalha, ele quer juntar um dinheiro para algum dia ele voltar para o Brasil e ter uma renda, ter algo ali, construído um patrimônio construído, e normalmente investem muito mal. E aí isso coloca muitas vezes, terceiriza essa responsabilidade lá para um parente, para um amigo, e normalmente tem um retorno muito baixo em cima do investimento, né? A gente tem vários vídeos na internet aí, a gente bate muito, por exemplo, pessoas que compram um apartamento para alugar ou uma casa para alugar, né? E aí quando você compara esses dois números, você vai ver sim, de fato, a discrepância que é o nosso produto versus um produto. Não que não seja bom investir em imóvel, né? O nosso é um imóvel, é um lote, mas a questão, a gente fala muito da diversificação e a gente fala muito também de ter um produto que traz uma rentabilidade. Então, se a gente pegar como comparativo alguém que compra um apartamento e investe $300 mil mais ou menos, né, ali por mês, ele vai ter um aluguel muito baixo em cima desse imóvel ali, de no máximo aí R$1.500, ele vai estar recebendo ali mensalmente em cima daquilo, né, daquele bem. Quando você pega essa usina, esse mesmo investidor que investiu 300, investe 300 numa usina fotovoltaica... $60 mil, né? Porque isso, eu vou colocar tudo em reais e faça a conversão, né? E aí ele vai ter um retorno ali financeiro na casa de R$5 mil, né? Então vou colocar aí na casa de $800. Então assim, o comparativo é muito interessante, né? É um produto que traz aí de 1,3% a 1,5% ao mês em cima do capital investido, e a remuneração aumenta, a atualização desse valor ano a ano é sempre melhor, porque a inflação comum, a inflação energética é sempre superior. Então eu tenho uma rentabilidade melhor em cima desse capital investido. Quanto mais sobe a energia, mais a pessoa ganha. Ela ganha em cima do valor da energia vigente, né? Então por isso que é um bom produto. Esse 1,6 aí, 1,5 é só em cima da energia ou é em cima do lote também? Em cima do valor total da usina e do lote. Então eu estou falando esse valor total. Se a gente fosse, por exemplo, o cara já tem um lote, ou o cara muitas vezes tem um galpão e constrói. A gente tem um cliente aqui, né, em Charles, que ele está fazendo isso. Ele tem um amigo que tem vários galpões, ele aluga o galpão, aí esse ganho vai para 2,5, 2,8 ao mês, porque é tanto mais barato, eu não tenho o capital investido do lote, e quando se fala em telhado, a infraestrutura também é menor, né, mais simples, né? Então o retorno é muito maior. Tem que ter alguém lá para ficar cuidando disso aí, tem que ter, por exemplo, que nem ele falou, aqui a gente quer um produto que coloque dinheiro sozinho e brote dinheiro, sem a gente ter que ficar colocando a mão lá no Brasil. Quem que faz essa parte de manutenção? Como é que é essa parte?
Então, pergunta muito boa. Esse 1.5 a gente já te entrega ele 1.3 a 1.5, depende, até 1.6, já descontando essa manutenção. Por quê? Vamos lá. Nós temos o Grupo Eficiência e dentro do Grupo Eficiência a gente tem uma empresa chamada Sixt. É um braço de negócio que ela não tem muita ligação com a eficiência, é um braço separado, porque eu entendo que quanto mais rentabilidade eu der para o investidor, mais investidor eu vou ter na base e mais grana a gente vai ganhar. E se eu deixasse as primeiras usinas, nós deixamos por conta do investidor. E o investidor... Para ele cuidar, para ele cuidar, aí eu dava lá, não, vou dar 2% de rentabilidade pro cara. Aí ele cuida daquela loucura, aí esquecia, aí você deixava a placa suja, e a placa suja ela perde até 40% da produção, e a rentabilidade está literalmente ligada à produção. Aí eu tinha problema na ponta também, porque o condomínio também não recebia a quantidade de quilowatts. Esperando. Aí gerava aquele problema, cara, não dá, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma empresa, terceirizar isso, e vamos o seguro, as manutenções, as limpezas. Nós temos hoje planos que tem inversor reserva, porque se cai lá um raio, lá cai, queima o inversor. De 72 horas a gente troca o inversor para não parar de gerar. No Brasil a gente tem as garantias para bens duráveis, são até 90 dias. Então eu tive inversor nosso que queimou, ficou 90 dias para ser acionada a garantia e trocar porque estava na mão do investidor. Peraí, vamos resolver isso? Então nós centralizamos tudo com a Sixt, a manutenção. Então a manutenção da Sixt é seguro, inversor, limpeza e tal. E vamos trazer essa rentabilidade um pouco mais baixa aí para 1.4, 1.5. E o investidor, ele não tem problema com nada. O único problema do investidor é arrumar o CPF dele, que a maioria aqui nem tem o CPF ainda, né? Agora tem, rapaz. Já tem. Pra ele passar esses bens já tem uns 8 meses que eu tenho CPF. Ele passa esses lotes pro nome dele ali. E só para complementar a fala do Gustavo, que é algo também que aconteceu interessante, a gente escutava muito assim dos corretores. Mas o imóvel tem a valorização. Aqui o imóvel é 0,5, mas tem a valorização que você tem que contabilizar ela. E ele não entende, e aí eu quero deixar isso claro, que essa usina que você está comprando, a valorização dela é em cima do quilowatts que ela está gerando naquele ano. Então, nós temos só uma disparada de preço de quilowatts aí nos próximos anos. Então, quanto mais caro o quilowatts, maior a valorização da usina, porque ela traz mais rentabilidade. Então, a valorização da usina nos próximos anos, ela vai ser muito mais do que a valorização do imóvel. Porque a usina também tem um imóvel, que é 2 lotes, que lá no final dos 25 anos, nós estamos falando da valorização também do imóvel, que nem estamos contabilizando. Estou falando de você vender ela, você fazer um negócio ali e vender essa usina. Então, é simples a conta. O imóvel vale X e ele só valoriza se o aluguel dele, a rentabilidade e aumentar. Então, a rentabilidade da usina aumenta mais do que os aumentos de aluguéis no país, de forma 2, 3 vezes mais. A gente tem um case interessante. Quando a gente começou, na pandemia, nós compramos vários lotes lá em São Luís de Montes Belos. Vamos falar assim, num distrito, né, num bairro lá chamado Planura Verde, do lado do presídio. E a gente comprou... Uma currutela. Uma currutela, como diz o goiano. E a gente comprou esses lotes na casa aí de 19 mil reais, 20 mil reais, né? Depois, passado aí uns 3, 4 anos, né, já se vende lotes lá na região na casa de 70, 80 mil reais. Então, assim, a valorização, a questão da usina ir para essas localidades faz valorizar também os loteamentos. A gente normalmente busca loteamentos que são mais baratos, os loteamentos que é lançado na cidade do interior e depois não se vende, está lá, a gente compra uma quantidade e depois há uma valorização de fato do mercado naquele lote, porque aí começa a ter uma movimentação, né? Começa a ter essas usinas e há valorização do imóvel também. E nesse caso, Gustavo, se eu comprei um lote desse lá, você colocou lá, e de repente lá alguém estoura, acontece alguma coisa do lado, cidade, sei lá, e esse lote valoriza demais. Porque o interessante para a usina dar um lucro, esse lote ele tem que ter um custo baixo. Sim.
É possível tirar a minha usina de lá, colocar em outro lote e eu fazer alguma coisa com esse lote que valorizou? Normalmente, porque de fato você tem a usina que está instalada, eu posso desmontar essa usina e colocar no outro local, fazendo o mesmo processo no outro local de homologação, que é todo esse processo que a gente está falando junto à concessionária. Então é possível fazer isso, né? É um ativo, baixo, né? E com custo baixo, né? Tranquilo, isso não é problema. A pessoa pode vender o lote e fazer de novo. Não, assim, contando um pouquinho da nossa história, nós erramos tanto, eu e o Gustavo, para fazer esse negócio dar certo, que nós trocamos muita usina de lugar. Exatamente. Mas justamente porque valorizaram os lotes. Não, montamos ali, pá, a ânsia ali, a gente, todo o início, né? Montamos muito no mesmo lugar, a concessionária chegava, não homologava, eu dava inversão de fluxo igual lá em Minas Gerais, e eu e o Gustavo tinha que tirar ela. Então possível era. Então possível. Nós sabemos que é, né, Gustavo? De fato, assim, hoje a gente está aí com 150 usinas mais ou menos montadas só nesse ramo de investimento. Hoje o grupo todo tem na casa de 3.500 usinas, né, em 8 estados, só que só nessa parte de investimento 150. Então, assim, nós erramos muito, né? Nós aprendemos, nós demos muita cabeçada em todos os aspectos. Você pode pensar na questão desse mercado de fazer usinas para se investir. A gente errou. Tanto na ponta, por exemplo, as primeiras que a gente fez, eu não tinha consumidor na ponta. Então chegou uma usina nossa mesmo a acumular 200 mil kWh mês. E não porque tinha eu não tinha energia. Exatamente. Nossa. Então, hoje a gente tem já na ponta esses condomínios aguardando, né? A gente também não tinha um time específico para cuidar dessas usinas, um outro grande problema. Então o cara comprava, ia lá, o mato tampando as placas. Então hoje a gente tem um time. Então a gente foi estruturando de tal maneira que em todas as pontas a gente mitiga os riscos, né? Risco todo investimento tem, né? Então a gente mitiga. Risco de roubo, a gente tem um seguro. Risco de performance cair, nós temos toda a operação e a manutenção preventiva dela. Risco, por exemplo, de um condomínio de inadimplência. A gente vai muito focado em condomínios, porque condomínio é aquele negócio, né? Se aumenta qualquer coisa, ele aumenta o rateio para todo mundo. Verdade. Então a inadimplência é muito baixa. Isso mesmo. Então a gente foi desenvolvendo esse modelo de negócio, aprendendo com os erros, né? Alguns problemas com a concessionária, como o Léo trouxe, a gente hoje compra no máximo aí 2 lotes por transformador, para fazer uma usina por transformador, para não sobrecarregar a rede. Então a gente foi aprendendo no decorrer da caminhada para conseguir trazer um produto testado, um produto consolidado. Por isso que a gente tem vendido aí bastante aqui nos Estados Unidos, né? A gente já deve ter vendido aí umas 20, 30 usinas, mais ou menos. Umas 20. Umas 20. 22, acho. É alguma coisa, esse número assim. Para brasileiros que moram aqui, que confiam nesse trabalho, né? E tem feito essa confiança aportando lá, né, no Brasil, e a gente cuidando dessas usinas para eles. Nós temos cliente aqui que é de Minas, nunca vai em Goiás. Tá uma pergunta, Léo. Principalmente pro cara que tá aqui. O cara tá aqui e ele compra lá. Ele não tem que fazer manutenção, não tem nada. Não. Como é que funciona o seguro? Porque se é possível desmontar essas usinas, igual vocês falaram. Como o cara não tá lá vendo? Como é que faz se alguém chegar lá e levar essa usina dele embora? Pergunta muito boa. Então, nós temos alguns... Já aconteceu, inclusive agora, há pouco tempo, aconteceu de roubar as placas de um cliente nosso. Ele roubou 40 placas, eu acho, algo assim agora, mês passado. O que nós mitigamos assim? Nós colocamos várias usinas num lugar único, próximo, ou se for 2, mas dentro da mesma cidade, onde eu posso talvez levantar uma segurança patrimonial ali para estar monitorando e tal. Além disso, todas as nossas usinas têm câmera, então a gente monitora ela por câmera. Um sistema de segurança para cada... Isso, então esse preço a gente já entrega com um sistema de segurança pronto e tal. Iluminação e tal. E todas elas têm seguro de roubo. É interessante o seguro de roubo? Não, porque quando vai roubar, te roubou, levou suas placas, você vai ter um prazo ali até o seguro ser acionado. Então é desgastante, porque o investidor vai ficar sem aquele tempo ali de investimento dele, 20, 30 dias sem estar gerando. E desgasta para todo mundo, desgasta para o condomínio, para a gente, para o investidor. Então a gente tenta no máximo mitigar o risco das escolhas do lote. Esse cliente que roubou, essa fala sua é muito interessante. Esse cliente... Ele é um cliente de Trindade ali, é um amigo nosso, chama Rogério, mora no condomínio do Gustavo. Nós tentamos oferecer, cara, compra o lote nosso. Não, eu tenho um lote.
cara, compra um lote nosso, a diferença é muito pouca, vamos pôr mais próximo, porque eu já sei, a gente já escolhe cidades que a gente já tem pessoas e já, enfim, a gente já, a criminalidade menor. Vocês checam isso tudo antes de comprar o lote, não é? Acha o lote barato e fala, vamos comprar o lote lá. Vamos ter uma projeção de valorização, porque muda o jogo. Então, o seguro vai cobrir, volta no seguro, vai cobrir. O investidor não vai ter prejuízo. Qual é o prejuízo? 20, 30 dias de não geração. De não energia. E esse cliente insistiu, não, eu comprei um lote muito barato e tal, e realmente comprou. Um lote perto da minha casa, e o pai do Gustavo também foi lá tentar comprar um naquele mesmo lugar e tal, mas um lugar perigoso em Trindade. Cara, instalou a energia, instalou a usina hoje e amanhã amanheceu 140 placas. 40 placas? Não sei. Quanto que é? Quantas placas era total? 120 placas. 126 placas. Aí, não, ok, e agora? Não, agora eu não quero aqui. Então, olha o tamanho do problema. Mudar tudo isso agora. Depois com o alambrado pronto, estrutura pronta. Então, assim, geralmente o cliente, e eu e o Gustavo até tomamos uma decisão. Opa, peraí, a gente vai... Por mais que o cliente assuma esse risco, mas eu não quero isso pro cliente. Acaba que traz um desgaste, o cara sabe que foi culpa dele e tal, mas eu não vou deixar ele na mão, não vou deixar ele na chapada, como se diz Goiânia ali, né? Vamos achar um jeito de ajudar esse cara. Então, esse cliente nosso, é investidor, tá fazendo outros investimentos com a gente, mas traz um desgaste para todo mundo, para ele, pra gente. Então, aí eu, Gustavo, cara, vamos decidir o seguinte, as nossas usinas agora, a gente vai vender elas só com os lotes. Ou se é galpão, mas com o lote do cliente, a gente vai, ou ele assina um termo, estudar ou a gente vai estudar e trazer para ele todas essas prévias aí para a gente não ter problema. Mas o seguro cobre, não tem risco nenhum, é o desgaste que causa de transtorno para todo mundo, para quem está alugando, para quem está gerando, é um desgaste. Interessante, porque o cara que está aqui não consegue ver lá, isso aí já dá uma segurança. Dá uma segurança. Inclusive, a gente está desenvolvendo um aplicativo para facilitar isso, onde o cara vai ter a câmera, local, o aplicativo que vai ver a geração do dia, o endereço, o condomínio que está amarrado à usina dele. Legal, então, isso aí, cara. Tá quase pronto. Acho que já tem a interface dele aí, funcionando algumas coisas. Vai facilitar muito isso para trazer essa segurança para o investidor na ponta, né? Compramos um GPSzinho agora para colocar dentro do inversor, um GPS que ele não precisa de... Ele é conectado lá dentro, bem pequeno, e ele tem uma durabilidade de 30 meses sem ele estar ligado na energia. Sem carregar. Sem carregar. Então, se o cara desligar, ele vai ficar ligado. E ele também não precisa ser conectado à internet. Ele é conectado ao sistema do iPhone, do iOS. Então, se tiver lá um iOS a 100 metros dele, ele vai acionar e vai achar. Então, o cara, se pegar, ele sumiu, enterrou. Ele tem que ir para um lugar que não tem telefone lá. Não tem um iPhone. Mas se passar alguém lá, alguém vai visitar ele, tem um iPhone, vai acionar ali e dentro de 30 dias. Se ele for vender para alguém que tem iPhone, leva um flagrante. Aí é roubo, aí o seguro paga. Poxa, bacana, cara. Que legal, cara. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E qual que é a meta agora a atingir a América? O que vocês... Vamos lá. Boa pergunta, né? Na verdade, a gente tem uma palavra de Deus que nós recebemos. Nós somos cristãos e a gente acredita muito nessa questão assim de que Deus é um Deus que vê todas as áreas da vida e essa empresa surgiu do coração de Deus mesmo, a gente entende isso. E desde o início, né, assim, nós temos algumas palavras de que essa empresa ia alimentar muitas pessoas, essa empresa ia dar destino para muita gente. E recentemente a gente recebemos algumas palavras específicas sobre a América, né? E a gente tem acreditado e tem tido bastante frutos, né? Assim, no ano passado, mesmo em 2 visitas, a gente conseguiu vender um número significativo de usinas para gente que não nos conhecia, que não era do nosso ciclo e com pouco conhecimento aportou, e isso de fato brilhou os nossos olhos. Esse ano a gente está, né, abrimos uma empresa aqui nos Estados Unidos com foco, sempre com esse foco de investimento. Lógico que existem outras portas que têm se aberto, mas o foco justamente oferecer para o mercado americano, né, esse potencial de usinas no Brasil, com essa energia cara, com esse sol para cada um, e a gente está estruturando muito bem essa operação aqui. A gente está agora discutindo nesse momento também ter um fundo americano onde eu consigo
né, ter tanto americanos como brasileiros para se investir aqui, para ter essa rentabilidade, onde vai ter no Brasil uma holding que vai gerir todas essas usinas. Então a gente está estudando, modelando esse negócio. Existem várias outras oportunidades também. A gente está indo por Orlando também. Existe um distribuidor de placas que quer fazer algo aqui também, que é do Brasil e abriu agora. Então, assim, a gente acredita muito nesse potencial. É um mercado muito amplo, né? Quando a gente fala de energia solar, a gente vê assim, tem muita coisa que pode ser desenvolvida. O nosso foco inicial tem sido a parte de investimentos, mas a gente acredita num leque muito grande desse produto aqui nos Estados Unidos. A gente tem direcionado muito a nossa operação para a parte de investimento, até porque o mercado no Brasil se prostituiu muito nessa questão de usinas menores, para telhado, para residência. E a gente tem focado muito e acreditamos muito no mercado, né? E nesse tipo de investimento para fazer parte do portfólio, né? A gente sempre fala, né? Não coloca todos os seus ovos na mesma cesta, mas tem a diversificação e a gente acredita que é um produto que nós investimos. Eu vendi uma casa recentemente, temos investido, né, em usinas, e a gente, aquilo que é bom para a gente é bom para o outro também. Então a gente acredita nisso e esse é o foco na América. Não sei se você quer complementar. A ideia minha do Gustavo é sempre trazer algo bem regulamentado, tanto para a América como para a gente, né? A gente não quer vender algo que não tá que não é certo, que não é regulamentado, que não devidamente com as empresas abertas. E a primeira vez que a gente teve a ideia, a gente está andando muito com isso para trazer a segurança para o investidor, trazer a segurança para nós, trazer a segurança jurídica para as duas partes e gerar, de fato, fomentar negócios. Então, a nossa ideia hoje, nós estamos praticamente bem avançados, quase finalizando já esse projeto, para que o investidor dos Estados Unidos ele vai investir no fundo registrado na SEC, na SEC, algo muito bem estruturado para que seja de forma máximo de transparência possível, com o máximo de segurança possível, para que todos possam se beneficiar da energia e da lucratividade da energia no Brasil. É muito a nossa pegada é essa, né, Gustavo? Vamos começar da maneira certa e já vamos avançar assim. Inclusive, quem está nos ouvindo, se quiser aí, né, investir, né, em energia, investir em usinas, nós temos usinas prontas. Existem outros modelos de negócio, a gente não vai entrar aqui, senão outros produtos, vai abrir muitos leques, já é difícil entender isso, mas assim, de fato, há um portfólio de produtos, né, para pessoas que desejam ter essa renda passiva, que desejam ter a rentabilidade em cima do seu capital. A gente está aqui para dar todo esse suporte. Nossa ideia é vir aqui a cada 2-3 meses. Agora a Atlanta tem tornado a nossa casa, tem muito, né, assim, a gente está muito em paz de estar aqui. É um lugar assim que de fato, né, a gente acredita muito. A gente começou na Carolina do Sul, mas assim, tem aberto portas, né? Nas próximas vezes também Boston também é uma região que a gente está querendo entrar, tem muitos amigos. Então, muito com base na indicação, muito com base no relacionamento. É tanto que a gente não tem também usina para quem quer. A gente está indo bem. Tá igual bem a energia no Brasil, não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. Está sendo bem baseado, mas para que de fato seja algo assim muito bem feito, muita confiança no relacionamento e a gente consiga estruturar algo muito bem feito aqui para essa nação, né? Eu sempre brinco que tudo que começa grande é monstro, né? Então, de fato, são degraus, são etapas que a gente está respeitando também esse processo para que a gente consiga entregar um bom produto, tendo a credibilidade do mercado, né? E a gente acredita muito aí, né, nessa nação, no que Deus tem para ela. Você acredita que, pelas nossas falas, nos próximos 30, 45 dias, o fundo está tudo certo para fazer investimento? Creio que sim, eu sou um pouquinho mais pessimista, uns 60 dias, 60, 90 dias. Se for antes é melhor. Então lá para setembro estamos com o negócio nós estamos fazendo, falando que é 45 dias, já vou vender esse negócio. Já 45 dias, né? Já põe esse negócio 45 dias já pode vender, mas já o Gustavo. É verdade. O Gustavo já é 60 dias, mas é um fundo e acho que nesses próximos 60 dias vamos estar com o fundo para que o investidor possa fazer o investimento dele aqui de forma segura, registrado, organizado. E bem interessante o negócio.
Né, Gustavo? É isso aí, embora. 60 ou 45? Setembro a gente tá aí. Fechar em setembro aí. Agora eu quero agradecer você. A gente tem um quadro aqui agora. Ó. Esse quadro aí vai provar muita coisa. Vamos ver se esse negócio Esse é cara aí bom. parece isso aí estudioso, mano. A gente tem um quadro chamado Perguntas da Quinta Série. Olha só. Que a gente tem um ranking. Ainda bem que não é pegadinha da quinta série. Não, Isso não é não. A quinta série? É as que vem na prova mesmo. Vem na prova. A gente tem um ranking. Ah, olha, É, vambora. vocês conheceram o Elmer, lembra o Elmer? O Elmer, Com a Michelle. Ele estava em número 1. Eu tô achando que eles perderam a posição. E a gente vai ver, só pra brincar, divertir, em que... Responder aí. Vambora. Vamos lá? Vamos lá, Rafael. A pergunta vai aparecer ali. Deixar pro Gustavo, né? Pô, tamo aí, só o doutor aí, ó. Seleciona um número lá. 9. Conta pra gente, Vamos fazer ó. 10 perguntas. São 10 perguntas. Ok. São 15 aqui no total, mas a gente vai fazer 10 perguntas. 10 perguntas. Vambora. Pode escolher o 9. 9. 9, Ronaldo. Em qual galáxia está localizado nosso sistema solar? Essa é pra vocês, né? Não pode errar, Gustavão. Não tem A, B, C, D. Não, tem não. Pô, do sistema solar. Em qual galáxia está localizado nosso sistema solar? Eu vou te falar, eu vou ler a quinta série. Da dele. onde vem a energia Meu das placas? Deus do céu. Qual galáxia? Essa aí foi brava. Essa foi brava. Essa aí, vou Não, te isso aí é falar. a pergunta de cara. quinta série. Galáxia só tem uma, assim. Meu Deus do céu. Eu tenho medo de responder ela e ser tão é pai aqui. é melhor você responder errado do que não respondeu. Eu passo, eu Chuta aí. passo. Vai lá, Gustavo. Você passa, Gustavo? Passo. Qual que é a resposta? Vocês têm que responder Passa, também. passa. É, olha lá. Resposta. Via Via Láctea. Láctea. Só tem ela, né? Nossa. Não, só tem ela não, é a que a gente tá, né? A gente tá. É a única que eu ouvi falar, né? Cara, mas lá. quem fez? Dois. Quem arrumou essas Essa aí foi o perguntas? Rafael, os carioca. Pesquisei, pergunta de quinta série. Número qual? 2. 2. Vamos lá, Rafa. Pergunta. Pode usar. Não pode usar o gesto fronteira. Qual país europeu faz fronteira com o Brasil sem estar na Europa? É isso mesmo, Rafael? Essa é pegadinha, é. Olha aí. Mas é verdade. Não é pegadinha, não. Aqui em cima tem. Olha É isso. só. Tem Guiana Francesa. Isso. Olha Eu não sabia se era da França ou da Espanha, mas eu sabia que tinha aqui em cima. Aí, ó. França. Guiana boa. Francesa. É isso aí. O Gustavo, A fronteira com o Amapá. Gustavo é missionário, mano. Ele já viajou tudo isso aí, né? Sabe tudo isso aí. Não, o profeta falou pra ele que ele ia viajar da América do Sul para a América Central e ia chegar na. Pronto. Ele conhece pastor que mora lá. Amigo do pastor. Outra. 7. 7. Só deixa a 13 pro Léo aí pro final. Qual a nacionalidade de Adolf Hitler? Essa aí foi manha. Poxa, pô. Cara, mas não, missionário. eu acredito que não é Alemanha, não. Não, não é não. Não é não. Tenho certeza. Eu tentando induzir Tenho o cara aqui. certeza. Polônia? Acho que é Polônia. Acho né? que é Polônia. Eu vou também. chutar Polônia. Polônia? Hungria, Polônia ou Hungria. acho que é mas Polônia. Vai Polônia. Áustria. Austríaco. Mas foi bom o chute. Foi um Cara, chute mas eu bom. achei. Eu acho por ali. que era Polônia. Vai lá. É, cara. Próxima. Não tem como ser de quinta série. É, tudo. 15. Peguei, isso aqui foi tudo minha prova, bro. Caiu tudo minhas provas. 15. 15. Qual é o antônimo da palavra rápido? Antônimo é fácil. Devagar? Sim. É, lento. Lento, devagar, algo assim. Não, se souber o que é antônimo, já Já matou, tá né? bom, né? Devagar. Matou. Caraca, mano. Faltou só colocar as palminhas assim quando dá certo aí, ó. É, meu irmão. Gustavo, Vamos Gustavo. Então, assim, já pra gente afundar mesmo 13. 13. Aí, Tá tudo ruim, né, mano? Nós vamos piorar esse negócio. Ah, faz isso não. Tá gravando. Qual é o nome do paralelo que divide a Terra em hemisfério norte e sul? Pelo amor de Deus, Rafael. Linha do Equador? Linha do Equador. Linha do isso mesmo. Equador. Bora. Aí, ó. 13 deu sorte, viu? Ah, 13 aí, ó. Porra, ganhando pontinho pra 13. Então, até agora foram 3 corretas e 2 erradas. 5 até agora. Mais 5. Vamos lá. 1. Qual número completa a sequência? 2, 4, 8, 16. 32. Poxa, essa aí foi manha, rapaz. Essa aí eu vou te falar. Essa viu? tava- Você nem sem engenheiro. Eu acho que essa aí você viu lá no... Podia aparecer no 218 né, agora, viu? É quinta série também, né, gente? 11. 11.
Conjugue o verbo mitigar na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito. Facílimo. Vai lá, Gustavo. Você que é engenheiro, cara. Pretérito perfeito. Foi tudo pro engenheiro, né? As humanas, Cara, o cara formou como engenharia eletricista na UFG, tem que saber o que é um pretérito perfeito. Eu não sei. Eu não sei, não. Fala, Gustavo. Ai, Jesus. O verbo mitigar na terceira pessoa do singular... Mitigaste. Mitigarte? Então vamos lá. Não, mas se Vai lá. acertar esse merece 2 pontos. Não, esse daí... Mitigou. É o mais simples. Nossa. Pessoa do singular, ele. Tu. Ele mitigou. Ele mitiga. Critério perfeito ao passado. Ah, cara, pô. Se não aparecer um futuro ali, alguma coisa, não sei, não. 9. Não, já foi. Já foi? 5. 5. Cara, gostei desse quadro. Qual é o coletivo de cães? Matilha, não, né? Matilha, é isso mesmo. Matilha é lobo, olha Matilha é aí. lobo, mas peraí. Mas acho que é, não. Eu não sei. Conta lobo, Vamos chutar, cachorro? matilha. É, lobo, cachorro, tudo meu coisa. Raposa. Eu acho que não é, não. É, Matilha. O Anclay tá induzindo o cara ao erro. Não, defendendo. Você não sabia, Gustavo. Meu engenheiro não sabia. Engenheiro não sabia. Se for comercial que respondeu agora, hein? Mais uma certa, então, peraí. Você tá errando as contas aí, cara. 5. E 3 erradas. 3 erradas. Mais 2. 4. 4. Qual órgão do corpo humano é responsável por produzir insulina? Basto. Pensei que você ia jogar pro engenheiro agora de novo. Qual falou? É o basto? Eu não ouvi porque eu tô com fone aqui. Eu acho que não é o basto. Baço. 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 Pâncreas! Com tanta convicção que eu falei. Não, ele primeiro falou baixo. Essa foi. Eu falei, ó, Baço tem não. se for baixo, ele errou. É, exatamente, nem Cara, existe. eu confundi os bastos lá do Turvânia. A última, 12. Escolha bem aí, viu? Agora. Pâncreas, cara. Não, 12. sabe como é que você errou um trem desse? E eu? Que Você isso? falou com tanta Engenheiro convicção. da UFG. Ai, ai. Mano? Caraca. 12. Maria tem o dobro de idade de João. Juntos, eles têm 36 anos. Qual é a idade de João Gustavo? 12. Não, peraí, ué. Na lata. Calma, que é isso, ué? 12 não, velho. Resposta 12. Que é isso, velho? Aí tem que tomar uma ali, ó. Tá louco Eu ia agora. falar outro número. Ai, cara. Muito Galera, bom. nossa, obrigado por vocês Cara, terem vindo aí, Pô, agora, cara. o Bastos... Os bastos... Ele falou uma parte do corpo humano que nem existe. Então, ainda bem que tá gravando aí, mano. Muito obrigado por vocês terem vindo, cara, participar com a gente aí. Imagina. Foi legal participar, deixar o pessoal saber o que é, porque isso aí às vezes é novidade pra muita gente mesmo, né? Certeza. Então, muito obrigado e que eu espero que a próxima vez que vocês vierem aqui, vocês venham aqui de novo. É, eu Esperar bora. pra gente falar como é que foi aí a experiência geral de vocês aqui em Atlanta. Eu acho que vai ser a nossa casa, que gostei desse negócio, hein? É. Gostei, assim, eu que agradeço demais vocês, né? E vocês são... Abrir a porta pra gente. Você nos abraçou aqui em Atlanta. Até nosso hotel, É, de arruma. o Gustavo tinha arrumado um hotel do outro lado. Ele, não, fica mais próximo da gente aqui. Desobediente. Levou gente... O negócio dele é exato. Cara, a única coisa que o Van Clay fez que pra mim... Mas eu entendo, ele é o horário. Ele levou a gente pra comer num lugar top. No primeiro dia, mano. Cara, acabou a reunião lá. Meia-noite. Meia-noite. Onde nós vamos comer, brother? Marieta Diner. Não foi. Se fosse... Era 11h30, meia-noite já. Parece 24 horas. É, qual outro que tem aí que não é? A gordura escorrendo Waffle assim. Waffle House. E a gente mesmo, a gente foi, não patrocina a gente, vai falar. A gente foi no Waffle House Ah, e que não era bom. aí é ruim, hein? Mas, Pô, mas assim, o Waffle House é bom, eu Tem gosto. uns bacanas. Deus, azar. foi bom. Mas agradeço e assim, a gente tá feliz. Que amigo, hein? Que amigo. Eu entendi no primeiro dia. Mas ele deixou de dirigir a caminhonete dele aí, tá tudo Aí certo. tá bom, aí resolveu. Mas Isso eu aí, que galera. agradeço, gente. Muito obrigado também por ter vindo e obrigado por esclarecer. Isso aqui pra nós aqui em Atlanta é uma coisa nova. Eu particularmente é novo pra mim sobre ganhar dinheiro com energia, né? E sucesso pra vocês, que Deus abençoe o business de vocês e Legal. que
exploda aí, que vocês façam muitas pessoas felizes. Amém. Que bom, esse é o nosso propósito, né? O propósito do Grupo Eficiência é dar destino, né? Então, onde a gente passa, a gente carrega esse entendimento, direção, um rastro positivo na vida das pessoas. A gente, nesse tempo, a gente, né, teve muitas pessoas que trabalharam com a gente, fornecedores, clientes, a gente sempre tem isso, né? Então, que de fato, cada um que está nos escutando, né, possa entender o seu propósito de vida, que possa caminhar, né, com esse foco, né? O tempo da vida da gente aqui é tão pequeno nessa terra, então uma vida nessa terra sem propósito, sem destino, ela é uma vida vazia, né? Então, que cada um possa compreender o seu propósito, né? Seja aqui morando na América, seja quem está no Brasil, né? Indiferente da localidade, que possa ser guiado, né, por esse propósito, que eu tenho convicção que vai dar certo. Obrigado. Amém. Aí. Amém. 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 Valeu. Colocando força no sol da justiça e colocando energia no lugar certo. Pra gerar força e luz para nós todos. Exatamente, bora. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, um abraço, valeu. Show.